Bom dia a todos, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui quem fala é o pastor Roberto e eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Fique conosco nesses minutos e veja a mão de Deus trabalhar em seu favor. Meu amigo, minha amiga, se você não é inscrito no nosso canal, humildemente eu te peço, se inscreva, deixa o seu like e compartilha muito esta palavra, esta oração, que certamente vai direcionar a sua vida nesse mês que se inicia. Em 1 Samuel, capítulo 3, a palavra de Deus traz uma revelação que eu vou entregar à senhora, ao Senhor, neste momento. 1 Samuel capítulo 3, no versículo 3 e no versículo 4. Diz assim as Sagradas Escrituras: E estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, onde estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e disse ele: Eis-me aqui. Imagine que após muito tempo sem Deus se manifestar em Israel, sem Deus falar com o profeta daquele momento, que era o profeta Eli. Imagina que numa madrugada Deus aparece para um jovem temente, um jovem que sabia se colocar no seu devido lugar. E ali ele estava a descansar no templo. E a palavra diz que a arca do Senhor, a arca de Deus, ali estava. Ou seja, a presença de Deus estava naquele lugar, mas há muito tempo Deus não se manifestava por causa da desobediência, rebeldia e os ouvidos tampados tanto do profeta Eli e dos seus filhos, Ofni e Ofinéias. Mas Deus, pessoal, Ele nunca vai fazer uma generalização de pessoas ou de casos. Deus sabe separar aqueles que o buscam, aqueles que o temem, aqueles que o obedecem. Se de um lado havia um profeta desobediente, com filhos exercendo o sacerdócio, também desobedecendo, ali crescia ao lado, próximo à arca de Deus, um jovem que nos ensina que na presença de Deus nós crescemos. Se a senhora ou o Senhor quer crescer nessa vida, em qual área for, saiba que a senhora ou o Senhor vai precisar da presença de Deus. Isso é revelação divina. Sabe por quê? Porque muitas pessoas até hoje não perceberam o quanto elas precisam da presença de Deus diariamente. Não é apenas fazer uma oração hoje, não é apenas ir a um culto uma vez ao ano. Não, meu irmão. Quando você entende que a presença de Deus é necessária, contínua, constante, você faz, ou você se coloca como esse menino. Ele estava ali perante a arca de Deus todos os dias. E o que nos chama a atenção em 1 Samuel 3, versículo 3, é que estando também Samuel já deitado, ou seja, Deus não escolhe hora, momento para falar.
quando Ele quer falar, Ele se manifesta. Pode ser de madrugada, pode ser pela manhã, como agora, pode ser ao entardecer, pode ser quando você está trabalhando ou descansando, como estava o jovem Samuel. Se Deus quer falar contigo, Ele vai falar e não há quem possa impedir. Só que a palavra é clara, que diz: antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, Deus chamou o menino Samuel. Antes que as portas se fechem completamente para a senhora, Deus te chama. Antes que os caminhos se fechem, a sua luz ou a lâmpada, que é a palavra de Deus em sua vida, se vá, Deus te chama, meu amigo e minha amiga. Antes que a lâmpada se apagasse, Deus chamou Samuel. Isso mostra que antes que os inimigos te derrotem, antes que as portas se fechem, antes que a única saída desapareça, Deus te chama. Porque Deus é aquele que tem a última palavra. Antes que a lâmpada se apagasse, Deus chamou Samuel. E antes que a senhora, o Senhor, se apague, desanime, abandone a fé, volte para o mundo, se perca, Deus te chama. E se você tiver fé nessa oração, diga: eis-me aqui. E os próximos 3 meses finais desse ano serão os 3 meses mais extraordinários que a senhora, o Senhor, já viveu. Uma coisa é certa: antes que tudo se acabe, Deus tem uma chamada para aqueles que o crê. Se você crê, vamos falar com Deus. É momento de oração. Senhor nosso Deus e Pai, louvado, engrandecido seja o teu santo nome. É nessa hora, Pai, que eu me apresento a Ti e trago comigo todas essas pessoas que receberam do Senhor essa revelação divina. Que o teu poder se materialize, se manifeste para que essa criatura desperte, antes que a lâmpada do Senhor nela ou nele se apague, antes que as portas financeiras se fechem, antes que as oportunidades para esse relacionamento se acabe, antes que o relacionamento, meu Deus, com os filhos tenha fim, e essa pessoa chore amargamente, eu oro ao Senhor, Deus dos céus e da terra, e eu clamo, Pai, envolva, renova, fortalece, desperta, levanta, pega pelas mãos esse homem, essa mulher, e o faça entender que ele ou ela precisa continuamente viver na tua presença. Ali Samuel descansava, ali Samuel se levantava, ali diante da arca do Senhor, Samuel trabalhava, ele servia ao Senhor continuamente, e ali o Senhor, antes que a lâmpada se apagasse, o chamou. E eu creio que o Senhor chama essa mulher, esse homem, pelo nome, e eu creio de tal maneira que eu te glorifico e te exalto e te engrandeço, porque sei que tu és Deus e por isso está no controle da minha vida, da vida de cada criatura que ora conosco. Aonde quer que ele ou ela se encontre, a mão do Senhor já chegou lá.
Tu és soberano nos céus e na terra. A ti, ó Deus, todo louvor e toda exaltação. Eu creio que o Senhor faz algo novo, e esse algo novo se faz na vida de cada pessoa temente a ti e que ora comigo nessa hora, no nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. E você que crê, diga amém, amém, amém e graças a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Se o Senhor chamou Samuel, te chama também para viver algo novo. E creia que esses próximos 3 meses serão de maneira extraordinária, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fiquem com Deus, fiquem na fé. E aqui eu deixo um abraço do seu amigo, Pastor Roberto.